Olha aí, final do terceiro dia, estamos aqui, mais um sinal verde. Começa aí, de peso. Estamos aqui, terceiro dia. E aí, estamos aqui. Eu vou apresentar aqui. Peso assim, né? Tem 1, 2, 3. Fica aí ao critério de vocês. Aqui a gente passa de 100 fácil. A internet segura essa mesa aí, a internet vai segurar, se Deus quiser. Nós estamos aqui hoje com Johan da Ponte. Aqui mais uma mesa verde. É a sua segunda vez? Segunda vez. Caramba. Até que enfim me convidaram hoje, cara. Gosto de responder perguntas. Eu gosto de ouvir mais, assim, de saber como é que os irmãos se viram para responder, especialmente que eles não sabem. Eu gosto de ver a enrolação. O pastor é craque em fazer isso. Aqui é sinal verde, não tem nada planejado, não tem roteiro, é tudo assim no flow, entendeu? O que sair, saiu, tá joia? Você pode virar um meme hoje, quem sabe? Inclusive, Diguinho, falando sobre esse negócio da enrolação, né? A gente tava conversando ali, como o pastor é craque em se virar, mas ele não consegue se virar rápido. Aí ele se vira, tipo assim, sendo prolixo, né? Tipo assim, o cara repete de novo, ele vai. O pastor não consegue dar aviso, cara. Ele vai lá e tenta explicar. Sempre pega a pontinha. Falar, por exemplo, tô enrolando aqui, tá vendo? Já vai demorando mais. Você conseguir chegar onde você quer, você vai linguiça, ficar. Você enrola e só você sabe disso, porque a gente cai nessa sua enrolação, né? Mas estamos aqui com o Gui, Guilherme Franco e a Guizinho. Feliz, né, cara? Poxa, a gente tá muito feliz aí com tudo que tá acontecendo, né? 10ª Conferência Oxigênio. Pois é, cara. E muito bom. Diferente, né? A gente tava até falando que, apesar da correria, a gente tá estranhando porque tá uma paz muito grande. Pois até com medo, assim, vai acontecer alguma coisa, porque normalmente Conferência Oxigênio tá todo mundo meio doido, assim. Que estressa mais, uma conferência oxigênio online ou presencial? Ah, rapaz, sem sombra de dúvida, a presencial. A presencial já tava meio com a base de remédio. Ainda mais... Eu lembro, cara, várias conferências oxigênio, eu comecei a conferência dando as boas-vindas, eu tinha levado roupa, tomar banho no local, não sei o quê. Velho, era bermuda, às vezes chinelo. Seja bem-vindo à conferência oxigênio. Sinta-se em casa, né? A gente inventou moda lá, não foi? Mas pra quem tá em casa não sabe, primeiro dia, faltando acho que meia hora, acabou a energia aqui, né? Então, imagina aí, foi uma... Isso a Globo não mostra, né? não mostra. Qual foi a conferência mais estressante? A da Arena Pernambuco, sem sombra de dúvida. Essa aí foi estressante mesmo. Essa daí faltou comida. 3.000 pessoas dentro de um estádio de futebol que até hoje ninguém entende porque que foi construído tão longe de Recife, né? Pois é. Então não tem restaurante perto. A gente inventou de fazer hospedagem também, vários acampamentos. O pessoal, a gente fez todo. Não, vamos fazer ideia massa. A gente não vende só conferência, a gente vende um pacote com alimentação e com a dormida. Meu Deus do céu, velho. Hoje eu olho assim, eu falo, nem que ele tava com a translado cabeça. Também, teve pacote de translado. Cara, era acho que uns 10 ônibus passando no Recife pra levar o povo pra lá. E tinha o pessoal que chegava no metrô, tinha uma van pra levar. Meu irmão, até hoje, quando eu começo a lembrar, vamos mudar de assunto. Bora que eu já tô estressado já. Eu tô estressado. No cantinho, né? Nossa, aqui tá bom demais, online, tranquilo, né? Ar-condicionado, rapaz, bom demais. Estamos aqui também com o Felipe Assis, da Crossbridge, Miami. Primeira vez no Oxigênio, né? Primeira Sempre vez. fui amigo do Guilherme, ia falar sobre amizade, mas nunca me convidou para um Oxigênio. Nunca pregou numa Demorou conferência. quantos anos? Essa é a 10ª edição? Essa é a 10ª edição. Demorou porque ninguém 10 sabe, anos, né? cara. Mas foi o 10 emblemático, cara. Mas ele tá aqui hoje porque nenhum palestrante cobrou, né? Todo mundo doou sua oferta pra comprar a cesta básica. Então essa foi a prerrogativa. Porque, A forma dele vir foi essa. trazer o cara de Miami ainda dar uma oferta em dólar, tipo assim, $1.000 a oferta, dá mais ou menos uns 15 mil reais, mesmo? né? É uns 15 reais, $1.000, né? Pelo dólar que tá hoje. Foi boa. Felipão com o seu estilo tie-dye aí, todo Miami. Tie-dye. É isso aí, vou pegar uma inspiração aí depois. Vamos entrar no tie-dye, né? Lá Lá nos Estados Unidos tá todo mundo tie-dye. tie-dye. Miami É, Vice. Tudo E tie-dye. aí, Pipe BH, Ponte BH. Estamos aqui. Estamos aqui. Tem sido muito bom. Eu vejo que a melhor parte é estar aqui perto, de tarde, é muita brincadeira e muita coisa boa. Eu tenho certeza que a mesa tem sido mesa. tão importante para nós. É isso aí. Como diz aí o Pijama no City Talk, já falou muito sobre essa questão da mesa. É muito Nada bom. melhor do que Estávamos na encerrar. mesa, né? Estamos na mesa. Estamos né? na É isso mesa, aí. ao redor da mesa. E como foi esse terceiro dia sobre comunhão, já temos aí algumas perguntas. Então, se você tem pergunta, pode mandar aí no chat. Eu vou tentar acompanhar. Temos uma equipe aqui acompanhando. Mais de 500 profissionais, né? Acompanhando esse sinal verde aí, só para te atender melhor, tá?
tá joia? Mas já vou responder uma pergunta que me mandaram aqui. Não sou sobrinho do Paul Tripp, tá joia? Mas aí... Eu sou filho mesmo. sou filho, tá joia? Ele inspirou meu bigode. Mas Fanboy. Isso aí. E como foi pra vocês aí? Como tá sendo pra vocês esse terceiro dia especificamente sobre tema comunhão? Algo que chama muita atenção pra vocês? Alguma frase? Enfim... Eu acho que, assim, o que para mim é especial é que, como igreja especializada em evento, tendo que fechar os eventos, a gente, então, tem sido ensinado pelo Espírito de Deus a importância da comunhão, do culto, talvez do culto doméstico, do que é viver essa igreja de casa em casa, né? Então, olhar para isso como uma essência diante de uma pandemia é uma aplicação muito, muito poderosa, assim. Então, falar de unidade e comunhão, vivendo o que a gente está vivendo, percebendo como a igreja tem sobrevivido à pandemia, né? Então, é muito, muito precioso. Massa. E tu, Gui? Acho que todo o nosso ministério, e a gente está falando sobre Atos no capítulo 2 ali, ele nasce, lógico, da revelação de Deus a nós, mas assim, o partilhar não é só do pão, é da vida, né? O Pepe acabou de falar que essa resenha dos bastidores, assim, a gente acho que tem isso muito claro nas nossas relações, a importância de viver o ministério. Porque quando fala ministério, às vezes o cara pensa logo no culto, tal, naquele momento cultico, mas é muito mais do que isso. Eu diria isso é 10%, né? Isso aí é só a ponta do iceberg, talvez, que o pessoal consegue enxergar. Mas fazer igreja ou ser igreja, cara, né, foi à toa que o próprio Jesus deixou isso como um sacramento, né? Assim, o lance da mesa, do partilhar, do dividir. Então, a gente passou hoje, por exemplo, o dia todo com os pastores da ponte, tomando café, a gente almoçou junto. E é na mesa que a gente vai abrindo o coração, que a gente vai partindo nossa angústia. Então, se a gente olha pro princípio ali em Atos do capítulo 2 tal, a gente consegue viver, e é uma coisa que a gente tem falado muito, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso, os pastores têm sofrido, a dificuldade com a pandemia. Cara, quem não tem um lugar seguro ou não tem gente na mesa, sofre muito mais. O Paul Tripp estava acabando de falar sobre isso, né? O Leandro fez uma pergunta: qual a palavra de encorajamento que você pode trazer para pastores que estão pensando em até mesmo tirar a própria vida ou pensando em desistir do ministério? E ele focou, cara, olha para o Evangelho. E olhar para o Evangelho é a boa notícia que nós não estamos sós. A partir do princípio do que Jesus fez por nós na cruz, mas como é que a gente vive o Evangelho de maneira comunitária. Então, eu não tenho, cara, esse lance... O Paul estava falando sobre isso, de fato, é um peso viver ministério. Ele estava falando, ser pastor não é fácil, é difícil. Entretanto, é uma relação muito interessante, assim, da dificuldade do peso do ministério. Mas se a gente fosse perguntar ao apóstolo Paulo, a gente usa muito isso, né? Cara, a vida do apóstolo Paulo era muito mais fácil antes de ser cristão, porque o cara tinha poder, o pessoal reconhecia que ele era alguém conhecido, o povo tinha temor também, diz que o povo se tremia quando falava que Saulo estava chegando. Mas mesmo com as questões duras que o evangelho trouxe para a vida do apóstolo Paulo, acho que se fosse perguntar para ele, você prefere ver aquela vida antiga lá ou essa nova agora? Então, sofrer pelo evangelho não significa ser infeliz, que é diferente. Porque a gente sofre na expectativa vindoura. A gente tem, assim, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Mas viver isso na mesa é muito diferente. Então, eu não tenho essa crise assim, meu irmão, é muito difícil ser pastor, precisava escolher. A gente até brinca às vezes, né? Podia ter escolhido outra coisa. Quando alguém fala que é pro seminário, você fala assim, tem certeza, cara? É um peso. De fato é. Mas eu me acho um cara, não sei vocês aí, é muito massa compartilhar a vida, que eu acho que é esse princípio. Se eu vivesse tudo que eu vivo hoje sem um lugar seguro para partilhar minha vida, eu já teria desistido. Sim. Mas o princípio ali da comunhão, do partir do pão, eu acho que tem essa conotação da gente dividir as dores. Inclusive, é um pouco do que a gente tem falado, né, Felipe? Sobre... A gente já se conhece há muito tempo. O Felipe foi meu professor do seminário. E a gente começou a caminhar, e a gente falou assim, cara, e se a gente encontrasse um lugar mais seguro para partilhar não só as coisas do ministério na perspectiva eclesiástica, ou seja, da organização religiosa, mas de encontrar um lugar seguro para partilhar a vida, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu acho que isso é a primícia, talvez o foco de hoje. A gente não consegue, cara, viver sozinho. A comunhão é uma prerrogativa para a gente ter uma vida saudável ou menos
pode até ser dura, mas é mais fácil porque a gente tem a partilha na nossa história. É interessante porque o sofrimento, ele faz parte, como o Paul Tripp falou, né? Só que, às vezes, a gente romantiza, né, o sofrimento, como se fosse algo bonito. Até ver Jesus sofrer e tal, essa questão de, tipo... Então, se Jesus sofreu, então é meio que... É um pré-requisito, né? Mas... O sofrimento ele também pode ser um sinal de que você está caminhando só, né? E talvez o seu ministério está sendo um ministério solitário. E talvez esse fardo ele pode ser aliviado quando você se dispõe a caminhar em comunidade, né? E é isso, assim, eu te interrompi. Não, é só que eu achei legal a fala do Paul Tripp foi essa síntese dizendo que, a despeito de você crer ou não crer, todo mundo foi criado para viver em comunidade, né? Então, isso é um fator crucial da vida. Não havendo comunidade, a consequência é que não haverá vida, né? Na igreja, não. E assim, eu vejo que a graça da igreja não é essa busca em ir para alguma coisa, mas é a forma de ir, né? É porque o fim, ele já está posto. Cristo venceu. Mas agora, nós que estamos olhando para esse fim, vamos nesse processo. Então, ser um povo de Deus é viver dia a dia esse processo de uma forma leve, porque nós não somos o povo da perfeição, nós somos o povo do perdão. E isso é a coisa mais linda do ser o povo de Deus. Amém, amém. Filipão, Fala. você que tem esse contexto, está vivendo nesse contexto em outro país, né, em Miami, nos Estados Unidos especificamente. A pandemia já está nessa reta final, digamos assim. Olha aí, ó. Olha aí, temos olha, patrocínio, hora do jabá. Olha só. Sushi, ó. Temos aqui patrocinadores no dia de hoje. Uramaki Prime. Menino. Uramaki Prime, yakisoba, não é isso? Yakisoba. O melhor sushi da cidade. Tivemos chegou. também. Olha aí. Esse aqui é profissional, tiraram até o rótulo. Água. Isso aqui é a água do Cristiano Ronaldo, pessoal. Água. É o molho shoyu. Mas aí, hoje o patrocínio, né, vai encher o nosso bucho aqui, Uramaki Prime, muito obrigado. E também aí. tivemos mais cedo bolos, né, da Dona Lulu, Arigato. @donalulu.brigadeiria. Então, muito obrigado aí. Caso você queira nos patrocinar aí para o dia de amanhã, né? Estamos sem comida, então se você quiser aí, a gente vai dar aquele jabá, né, no final aqui no Sinal Verde, mas agradecemos aí por esse rango que a gente pode já comer aqui. Pode comer, viu? não? Pode comer. Pode comer. Cara, que legal, velho. Então, fazendo a minha pergunta aqui para Felipe. Então, assim, todo mundo praticamente vacinado, só não se vacina quem não quer lá, né? Então, a maioria já está... Nem sei como é que está a sua realidade lá na sua igreja local, se está sem máscara, já está todo mundo convivendo bem, um pouco mais próximo. Mas como foi a Crossbridge durante a pandemia? E como está sendo agora, nesse momento pós-pandêmico? Se tornou uma outra igreja, algumas coisas diferentes, coisas mudaram, pessoas saíram, outras pessoas chegaram. Como tem sido a sua percepção? Sim, teve gente que entrou durante a pandemia, teve gente que saiu também. A pandemia, eu acho que ela revelou e confirmou algumas coisas que já era preocupação nossa e que já estávamos nos envolvendo, nos preparando, porque o futuro estava mostrando que a igreja ela ia precisar mais de tecnologia para comunicar a verdade do evangelho, principalmente nos Estados Unidos, né? Tipo assim, a frequência, não sei se vocês sabem disso, mas a frequência média de um membro de igreja nos Estados Unidos, antes da pandemia, era 1,7%. Ou seja, 1,7% não, 1,7 domingos por mês. Certo? Sim. Não 1,7%. Nem metade do mês. Isso é um membro bom. Ativo. É a média. Por quê? Porque muitos programas para a família no final de semana, geralmente as ligas de esporte são no domingo. Você sabe que o individualismo nos Estados Unidos ele é muito mais grave
mais intenso do que outras partes do mundo. A prioridade é a carreira, ao trabalho, tal. A cultura americana é muito voltada para isso aí. E geralmente no fim de semana as famílias, principalmente famílias de classe média ou classe média alta, elas viajam, né? Saem fora. É o momento que eles têm para recarregar e recomeçar, né, toda a sua vida, o seu cotidiano na segunda-feira. Então já estava assim. Então a gente já pensou, olha, a gente precisa investir nessa área de tecnologia. Um ano antes da pandemia a gente já começou a investir, né, no Ministério Online, câmeras, tá? Chegou a pandemia, já estávamos preparados. A gente estava gastando até muito dinheiro e alguns presbíteros falaram, olha, vocês estão gastando tanto dinheiro em câmera e não sei o quê. Poxa, quando a pandemia aconteceu, eles... Graças a Deus. Graças a Deus que esse investimento estava sendo feito. Uma outra área que a gente estava se envolvendo mais com intencionalidade foi a área de expressão ministerial de misericórdia e justiça na cidade. E com a vinda da pandemia, obviamente, a necessidade das pessoas, não apenas locais, mas em outros lugares do mundo, intensificaram. E aí foi uma oportunidade que a Crossbridge teve de entrar nesse espaço. Então, várias parcerias nossas com a nossa igreja em São Paulo e até mesmo com a Ponte aconteceram durante esse período de pandemia, que tem sido muito encorajador para a igreja, que tem gerado uma cultura de generosidade mais intensa na nossa igreja. Pessoas que foram expostas à Crossbridge durante a pandemia por causa do Ministério de Mídia começaram então a frequentar. E algumas pessoas usaram daquilo ali como oportunidade, né? Para diminuir a frequência, o envolvimento e assim por diante. E o que a gente está notando agora também é o seguinte, que e vai acontecer isso aqui, acho que também no Brasil, virou um hábito, né? Tipo assim, assistir o culto de casa ou assistir on demand na hora que você quer, depois. E é a mesma coisa de uma dieta, né? Que você tá fazendo aquela dieta e você entra de férias, né? Eu tô meio que de férias agora, e você meio que larga a dieta. Quando você larga a dieta das férias, quando você volta das férias para retomar onde você estava, é muito complicado. Então eu acho que o ritmo das pessoas foi reajustado por causa da pandemia em relação à igreja e as relações com a comunidade, com a família e o corpo de Cristo. E agora vai ter que passar por um processo de readaptação. Nós estamos passando por esse processo agora. Às vezes é frustrante, mas a gente tem falado, né, com a liderança da nossa igreja, então tem que ter paciência com a turma, tem que ter paciência com a galera, e a gente tem que usar dessa oportunidade também para ministrar. A palestra que o Tim Keller deu na segunda-feira, na entrevista dele, ele falou que nada repõe a relação humana, porque fomos criados para relações interpessoais. E o que o Paul Tripp também falou hoje à noite. Que um ponto forte que ele falou foi que essa visão de independência é uma ilusão. Nós somos criados para sermos dependentes, não independentes. Dependentes de Deus e uns dos outros. Então é uma oportunidade de ensino agora, de discipulado, para que as pessoas elas reajustem seus ritmos, né? Ao passo que estamos saindo da pandemia. Estamos nessa pegada agora. Bacana. Longa resposta. Desculpa. Não, mas é isso aí, sinal verde. Sinal verde é isso aí. Johan e Pipe, né? Johan teve esse desafio de plantar uma igreja no meio de uma pandemia, não foi? Sim. E qual foi o ano, Pipe, da Ponte BH, da plantação? Também. Agosto de 2020. E como tem sido... um ano na pandemia. Nós também abrimos um campus da Crossbridge durante a pandemia também. Em novembro do ano passado. Né? Bem legal isso aí. E como tem sido essa experiência, porque você não sabe o que vai ser da Ponte Fortaleza, porque vocês não viveram, e também da Ponte BH, vocês não viveram uma igreja em dias normais, digamos assim, né? Então, como tem sido esses dias para vocês? Quais são as expectativas para vocês em relação a isso? Os desafios, né? Como tem lidado com esse desafio? Começar logo com essa pegada aí, né? Quem quer começar? Olha, bem no início da pandemia, eu fiz uma meta, que estar o tempo todo o mais próximo, ser extremamente alguém, como o corpo de Cristo que dá,
né, vendo a dor e tudo mais. E o tempo todo que a gente estava ali um pouco mais em casa, o tempo todo a gente buscou dar, né, à igreja as coisas para que eles, em casa, eles assim, o tempo todo o pão fresco, sabe? E uma das coisas que eu vi foi que, sim, com isso as pessoas não tinham o hábito delas mesmas terem essa vida com Deus que trazia, né, assim, ao longo do dia, assim, algo fresco. Então, a igreja próximo, assim, os líderes, isso fez, assim, algo lindo, porque a gente viu que, apesar de não estarmos no culto presencial, as casas, os pais com os filhos, eles passaram a viver a igreja e a entender muito melhor o que é ser a igreja. Mas, hoje, eu vejo que a gente vive uma outra época, que é essa época de voltar a conviver no presencial. Então, requer de nós, né, muita coisa que eu vejo que alguns já não querem mais. Eu vi irmãos que antes, né, estavam ali firmes e hoje eles viram que estar sábado no sítio, aqui e lá, isso talvez seria até mais próximo de Deus, né, no caso. E eu vejo, então, que talvez a igreja, o culto, ele seja, assim, essa boa hora de nós, talvez, assim, que a gente pense não só no culto em si, mas que por terças-feiras, quartas, quintas-feiras, talvez replicar os cultos aonde alguns vão vir para terça e quarta e chegar sábado e tudo mais, e eles vão ter, assim, essa forma de estar perto de uma outra maneira e tudo mais. Eu vi isso muito e eu acho que é uma forma que, assim, a gente vai ver muita gente assim, nessa busca, talvez. Para a gente em Fortaleza foi um tremendo desafio, né? Porque a gente começou a nossa plantação na saída do primeiro lockdown e aí tivemos todo um processo de plantação com um grupo menor, em seguida recebimento de novos membros e aí tivemos a nossa inauguração, né? Então a igreja pública começou a se reunir e receber as pessoas. E aí nós viemos nessa tocante de muita empolgação, né? Poxa, recebendo pessoas, a igreja está nascendo e vamos lá e vai ser massa. 3 domingos depois, segundo lockdown, e a gente é impedido de se reunir, né? Então, a primeira reação que nós tivemos, eu acho que foi a reação que todos tiveram de tentar migrar suas atividades para o campo online. Então, nós precisamos continuar falando, emitindo mensagem. Essa foi talvez nossa primeira reação. Não que isso esteja errado, mas eu comecei a perceber um desafio para mim, pessoal, que era o desafio de ouvir pessoas. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de ensinar, de comunicar. Eu acredito que eu tenho capacidade, dom para fazer isso, mas eu não tinha essa sensibilidade de ouvir. E pastorear também é você praticar a presença das pessoas, né? Então, acho que a nossa fala aqui, ela permeia por isso. Enquanto o homem de Deus ele precisa caminhar para a cruz
para ter comunhão com Cristo, né? Esse caminho da cruz nos apresenta em seguida a mesa. Jesus, quando ele morre, após ressuscitar, ele não volta para a cruz, ele volta para a mesa, né? Então nós somos levados a um processo que transcende somente falar, ensinar, e passa a ser uma comunhão, e a comunhão envolve você poder ouvir. E eu, no meu caso especial, comecei a perceber que o momento da igreja da qual eu tenho pastoreado hoje, o momento mais especial não era o momento da transmissão do culto. Primeiro porque a gente não conseguia fazer transmissão, não tínhamos uma equipe apta, nem internet para fazer, então a gente fazia uma gravação no sábado e estreávamos no YouTube no domingo. Então, o que eu percebi é que as pessoas que estavam ali, elas estavam para ouvir a mensagem, mas você percebia no chat o desejo de encontro. Sim. E aí eu comecei a perceber que o momento da ponte em Fortaleza mais especial não era no domingo, mas era na segunda-feira. Momento esse que eu gastava a minha manhã e o início da minha tarde fazendo contato com todas as pessoas. Então, de manhã cedo, assim que eu acordava, era bom dia, tudo bem, como é que você está? Posso orar por alguma coisa? Como é que estão as coisas por aí? E isso ia gerando, então, uma troca. Nós começamos uma sala de oração na terça-feira. E a expectativa dos irmãos era que o pastor desse uma palavra e que orasse por todo mundo. Essa sala de oração também virou uma sala de muita partilha. Então as pessoas, elas não iam somente para a sala de oração para pedir uma oração, elas iam para poder falar que estava difícil, né? Então nós podíamos ali orar uns pelos outros, e a gente percebeu então que o nosso maior desafio como igreja nesse período era mais estar presente, praticando a presença das pessoas e ouvindo. E isso nos capacitou e habilitou para que nós pudéssemos, uma vez ouvindo as nossas vozes como igreja, eu acho que Deus nos deu essa sensibilidade de ouvir a voz daqueles que estão às margens. E aí a Ponte Fortaleza, uma igreja recém-nascida, no segundo lockdown, ela migra suas atividades para a internet, depois de 3 cultos presenciais. E no nosso retorno, nós voltamos com uma igreja maior, do ponto de vista de pessoas que estavam entendendo o seu chamado, o seu propósito. Fizeram curso de membros, foram recebidas como membros, e também voltamos com 3 ênfases sociais. Então esse exercício do estar presente, do ouvir, nos levou a começar a ouvir a causa da cidade. Uma delas, como o Brasil está sofrendo, é a fome. Então a fome, a indignidade de pessoas que pedem o seu emprego, moram em condições de miséria, e pedem socorro, e as pessoas agora estão dizendo: nós temos que ser igreja aqui, nesse lugar. E a gente, quando retoma as nossas atividades agora, retomamos com esse sentimento de vamos para a mesa, vamos nos ouvir mais. E estamos começando a conseguir ouvir a voz de pessoas das quais não fazem parte da igreja, estão sofrendo e conseguindo, pela graça de Deus, ser uma resposta, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio foi ouvir, e a nossa grande aprendizagem também foi ouvir, e Deus tem nos levado assim. Maravilha. Tem uma pergunta para fazer, vou começar para o Gui para responder, e vocês também fiquem à vontade para interromper, enfim, para te trocar essa ideia. Gui, imagine só, todo mundo vacinado, alegria, todo mundo se abraçando, você gosta de abraçar as pessoas, tal, você me ensinou os afetos também. Você é mais parecido com o Felipe, assim, mais durão, assim. Sou mais assim, entendeu? Felipe, eu nunca vi chorando, não. Ele e Leopoldo nunca choraram. Imagina aquele culto oficial de volta mesmo, com todo mundo, a igreja cheia. Eu queria que você tentasse fazer uma análise aí, o que passa na sua cabeça, como vai ser a Igreja Ponte, talvez a igreja brasileira pós-pandemia. Você acha que vai ser uma igreja mais unida, mais desunida? Qual é a sua percepção, assim, a sua expectativa, e o que você acha de fato, sendo realista, de como vai ser essa volta aí? Boa pergunta, não é, Felipe? Cara, eu tenho alguns, assim, alguns achismos, mas porque eu acho que ninguém consegue precisar. Talvez o Felipe é o cara que mais consiga, assim, trazer um norte para nós, porque ele já está vivendo isso. Apesar que eu acho que a gente não vai ter um dia, agora pode todo mundo. A gente vai começar se acostumando. Eu ouvi isso do Guilherme de Carvalho, num grupo que a gente faz parte, que ele falou o seguinte: assim como o pessoal que tem Covid e tal, ele precisa fazer fisioterapia, não só dos músculos, o cara ficou muito tempo parado, mas também pulmonar, né, respiratória e tal. A igreja ela vai precisar meio que se adaptar de novo. E aí é uma adaptação não para o que era antes.
Eu gostaria que fosse como era antes, mas eu acho que o Pipo também falou. Eu não tenho assim, dúvida que muitas pessoas não vão voltar. Eu acho que muita gente, inclusive, que eu não estou achando, lógico, como pastor, a gente gosta da igreja cheia. Mas talvez a pandemia, para algumas famílias, foi a melhor coisa do mundo. Dos pais que encontraram mais tempo com seus filhos. E aí a gente vai ter que repensar, talvez, em fazer, como o Pipo estava falando, o culto na segunda, na terça. Agora, cara, vai ser lindo demais o dia que a gente poder estar junto, sem mar. Até quando a gente canta hoje é a mesma coisa, né? Mas a gente tá tão acostumado a não ter culto que agora, nessas últimas 2 semanas que a gente voltou, cara, qualquer tipo de encontro já é um negócio assim. Parece que a gente tá vivendo de novo um sonho. Agora, eu acho, cara, que a gente vai ter muita gente nova. Eu tenho dito o seguinte: quem não aproveitou a pandemia como uma grande oportunidade, perdeu um grande privilégio. Ou também uma oportunidade. Porque eu acredito que muita gente vai chegar na igreja, irão ter 2 tipos de pessoas que não eram cristãs, olhando para a igreja com 2 sentimentos. Um grupo que vai falar assim: eu odiava a igreja e agora eu odeio muito mais, porque ela vai pegar alguns exemplos de pessoas que foram representantes horríveis durante a pandemia, que levaram o nome de Jesus para a mídia e que envergonharam. Mas terá outro grupo de pessoas que falavam assim: eu não gostava de igreja e por causa do exemplo dessa igreja ou daquela, hoje eu quero conhecer mais sobre esse cara aí, sobre esse Jesus ou esse movimento. Não estou trazendo isso para o nosso contexto, que a ponte foi perfeita, mas como o Johan também falou, eu acho que foi uma grande oportunidade a gente proclamar o evangelho. E também foi um desastre para alguns, porque perderam a oportunidade, foram oportunistas e não conseguiram aproveitar. Então, eu não consigo precisar como vai ser, mas eu acho que a gente vai ter uma mistura muito grande, cara, de gente nova, de gente também que não ia mais para a igreja, começou e voltou porque aí começou a levar em consideração que ele precisa de uma comunidade. Pessoas que não vão voltar, mas eu acho que ontem estava ouvindo o Ricardo Agreste falar que um pessoal da igreja dele que está no Canadá, ou foi para o Sul, ou também foi o Mário Levi de Fortaleza, no grupo lá do Timóteo, falando que um casal se mudou para a Austrália, não conseguiu encontrar a igreja lá ainda, e eles vieram para cá para ser recebidos como novos membros, mas foram embora e agora estão congregando de maneira online. É um negócio que não tem como precisar, isso é errado, isso é certo. O mundo mudou, cara. Então, eu acho que a gente vai perceber daqui a alguns anos, assim, vai ter muito estudo que vai mostrar. A gente tem essas percepções, mas eu não consigo precisar, mas eu acho que seria isso. Eu acho, por exemplo, que uma reativação do voluntariado vai ser difícil. A gente já tem percebido isso. Isso aí tem sido uma realidade nossa. Quem tem visto isso aí. Eu escutei um clipe do Erwin McManus, que é pastor da Mosaic lá em LA. Você escutou? Você viu? Eles reabriram, acho que umas 2, 3 semanas. Você viu a palavra dele? Vi não. Ele falou assim, eu não sei se dá para traduzir para o português, mas ele falou assim: o pessoal no primeiro culto de volta, no espaço novo, you are not coming back to church. Ou seja, vocês não estão voltando para a igreja. You are coming forward. Aí eu não sei como traduzir essa parte aí. Vocês estão voltando para frente. É tipo de volta para o futuro, assim. E ele diz assim: aquela igreja que vocês conheciam antes da pandemia não existe mais, acabou-se. Interessante isso aí. Acabou-se, já era. Aquela igreja já passou. Agora é uma nova igreja. E eu acho muito interessante porque uma das coisas que eu... Corajoso também o cara falar isso. Não, ele é fantástico. Nesse aspecto, ele é um excelente pensador. Ele tem uma habilidade de reflexão muito profunda das coisas, da realidade. Ele é artista, né? E eu estava pensando nisso, e isso aí me tocou por quê? Porque a história da Crossbridge são histórias de replantação de igrejas. Muitas pessoas não sabem disso, mas das 5 igrejas que nós temos em Miami, 4 delas foram replantação de igrejas históricas. Certo? Igrejas que já estavam há mais de 100 anos, em bairros chaves da cidade, que passaram a morrer, e a gente entrou lá, pela graça de Deus, e replantamos essas igrejas debaixo da família Crossbridge. Hoje em dia elas são campos da Crossbridge, mas eram igrejas históricas. E eu estou até num processo de escrever um livro sobre o Ministério de Renovação. Quando a gente fala renovação aqui, é sempre no sentido do carismatismo, né? Mas não é nesse sentido.
da possibilidade do renovo, do novo que vem por causa do poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós, alinhado ao que o apóstolo Paulo ele fala em Romanos, capítulo 8, verso 9 ao 11, né? Que o Espírito de Cristo vive em nós, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós temos acesso a esse poder também. E eu achei muito legal isso aí, porque eu acho que essa é uma oportunidade que eu queria até falar para quem é pastor que está escutando, até nós mesmos, porque eu tenho falado com meus pastores. Essa é uma possibilidade agora, uma oportunidade que Deus está nos dando de experimentar algo novo, de não estar amarrado às coisas do Egito passado, tá? Sim. Aos confortos passados do Egito. Mas a gente deve fazer a pergunta, com a mudança, o mundo mudou. Isso aí é inquestionável. Foi um kairos, um momento, um tempo na história que mudou tudo, certo? E como é que a igreja agora ela entra nesse novo tempo com a visão renovada, fresh, né, que a gente fala nos Estados Unidos, fresh, para ser mais eficiente e eficaz do que fomos pré-pandemia. Tá? Então, eu acho uma oportunidade muito grande de recomeço. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser. O voluntariado já tem sido um desafio. A frequência, eu nem falei do índice, né? Antes da pandemia era 1,7 domingos por mês, agora caiu para menos de 1. E eu tô vendo isso, gente já vacinada na minha igreja, acontecendo isso. Eu vejo gente vacinada que antes da pandemia eu via pelo menos 2 domingos por mês na igreja. Agora eu vejo a cada 6 semanas. Eu vejo que, assim, as apostas que eu tenho é que a igreja ela precisa ter um foco muito forte em formar líderes, em isso é de uma forma não só no culto, mas assim que a gente use, né, hoje essa questão que as pessoas elas podem hoje e têm esse hábito de ir para casa e ter, né, as aulas e tudo mais, mas que todo encontro ele deve ser assim, ele não pode mais ser um fato que eu via muito antes, que 30, 100 pessoas iam ao prédio da igreja para ouvir alguém falar. Hoje isso é fato que quando formos estar juntos ali é para assim essa troca é para o papo, é para a mesa e tudo aquilo que for aula, aquilo que for algo que eu falo e os outros ouvem, isso vai, eu vejo que isso parte para ir, né, assim, para algo por vídeo e tudo mais. Então, eu aposto que o prédio da igreja ele vai ser muito mais uma casa onde os grupos vão se ver para falar de algo e não um prédio de grandes, né, cultos e encontros assim. Tipo uma praça de alimentação, um negócio mais para gerar relacionamento. É tipo o Starbucks da vida. Um lugar de fluxo, assim, né? Inclusive, como é que é o Alan Hirsch, missiólogo australiano, ele fala, Muito bom. ele chama isso de terceiro espaço, né? A igreja como um terceiro espaço, né? Third space. Inclusive, um livro para indicado dele é o Caminhos Esquecidos. Foi traduzido há muito tempo, né? E tem o Read Jesus Forgotten também. Ways, né? Forgotten Ways. Muito bacana. Uma coisa que eu tenho pensado também é o seguinte, né? A gente tem um desafio como igreja que eu tenho esse sentimento. Muitas vezes a gente andou na retaguarda do meio secular e muitas vezes nós perdemos a referência de Cristo e tentamos nos equiparar ao meio secular como instituição bem-sucedida, né? E nós somos chamados para andar não na retaguarda, mas na vanguarda, né, do que o homem sem Deus vem a propor. E eu acho que, diante desse cenário, uma das heranças que a pandemia pode nos trazer, uma boa herança, é essa herança dos nossos ritmos e das nossas tendências de viver como um escravo.
Então, o que eu quero dizer com isso é que no meio secular o indivíduo parece que ele aprende a ser escravo do dinheiro, e em muitas instâncias porque essa igreja esteve perdida e se baseia numa dinâmica secular de sucesso, o indivíduo ao entrar na igreja ele começa a aprender a ser escravo da igreja. E aí, da mesma forma que nós temos muitos casos de famílias que são falidas porque o empresário vendeu a sua alma para o negócio, nós temos na instância eclesiástica famílias que são perdidas e vendidas porque não só pastores e líderes, mas também homens e mulheres de Deus negligenciam a família, o tempo de qualidade, a mesa, porque aprenderam a ser escravos das estruturas, da instituição, das programações. E eu acho que uma das boas heranças dessa pandemia é essa verdade absoluta de que nós não somos aquilo que nós fazemos. Que nós somos livres para conseguir sobreviver e coexistir mesmo quando o mundo para. Né? Então, eu acredito que nós temos uma grande oportunidade de estabelecer uma espiritualidade mais saudável no sentido de devoção, no sentido de oração, no sentido de partilha, porque parece que quando o mundo dos produtos ele foi travado, a nossa produção de produtos cristianizados também parou. Então eu acho que é tempo da gente voltar para a essência de algumas coisas, né? Tempo de realmente as pessoas aproveitarem o tempo juntos, né? Uma coisa que eu gosto ainda muito de tentar preservar e aprender é a cultura do Shabat, por exemplo. Né? A cultura que você aprende o ritmo da vida, você aprende que há tempo para todas as coisas, você aprende que se divertir é espiritual, descansar é espiritual, conseguir perceber o que está ao seu redor e agradecer é espiritual, né? Então eu acho que é uma retomada que nós não podemos agora, nessa retomada, querer bombar as pessoas de fazer, esquecendo que o mais importante é ser, né? Então, eu acho que essa é uma das nossas oportunidades também, né? Com certeza. E até um comentário aqui que citou até aquilo que o Paul Tripp também falou, e a gente citou aqui também sobre o individualismo, né? Eu acho que a pandemia, ela maximizou, né? Individualismos, intolerâncias, polarizações, e a gente vai ter que voltar para lidar com essas questões que estão gritantes aí, latentes, né? E eu acho que o individualismo, ele também acabou sendo um reflexo que foi desvelado, digamos assim, nessa pandemia de uma forma muito enfática, né? Porque se as pessoas estão escolhendo não voltar, eu acho que o individualismo ele acaba sendo um diagnóstico, porque a pessoa... Eu evito a comunhão e fico apenas no consumo, né? Então, de muitas... né, eu sei que a maioria não é assim. Muitas pessoas não são assim, mas muitas outras são assim. Então, eu acho que muitas pessoas já estão nesse vício do consumo. Eu lembro que uma vez que você pregou lá na ponte, você até citou uma música. As nossas músicas, mesmo sem perceber, tem um teor meio individual algumas vezes que a gente canta. Um Deus para mim, um Deus que larga todo mundo para me buscar. Então, assim, a gente às vezes... A gente aprendeu também com isso, né? De que muitas vezes acho que a gente acabou alimentando isso nas nossas músicas. Você vê nos púlpitos também essa questão de um Deus para você, voltado para você. E quais são, assim, talvez, o grande aprendizado de falhas, né, na nossa igreja, assim, que você vê, eu errei nisso e vamos resgatar isso. Acho que essa conferência também trata sobre isso, um essencial daquilo que foi negligenciado. Eu ia falar, mas eu quero que o Pipe fale, que ele estava segurando ali a risa ali quando falou de individual, que eu fiquei curioso. Não, porque eu lembrei da Martinha aqui, né? Que é muito igual às músicas que a gente canta hoje, né? Entendeu? Mas é a Martinha, me dá dinheiro aí, né? Porque muita gente que não vai voltar para a igreja é justamente esses que só iam para receber. E esse é algo que é o fato. É porque quem vivenciou o ser igreja jamais abre mão disso. Jamais. Olha aí.
Excelente. Drop the mic. Drop the mic. Eu queria aqui ler alguns gostei. comentários, recebemos alguns comentários aqui. Espera um pouquinho. E os erros? A gente não vai falar, não, é? É verdade. Eu achei a sua pergunta tão genial então aí. vai, Aí ninguém quis responder, então o vai Pipo lá. soltou a marchinha e o pessoal pegou o... Quais foram os erros, Ignas? Como eu fui o reprovocador da pergunta, eu me darei o direito de não respondê-la em primeira instância. Olha aí, direito, você acha que não? você tá numa CPI, cara? Não, eu acho que o Felipe lá nos Estados Unidos está um passo à frente da gente, porque o pessoal já se vacinou, né? Tá aí numa... Então acho que ele podia começar. Um dos erros, eu acho que a gente está identificando agora é a ênfase que nós temos dado ao longo dos anos, até antes da pandemia, a programas. A gente vê que a maioria das nossas igrejas investe muito recurso, muito tempo em programas e não na construção de relacionamentos e do discipulado saudável para que a pessoa venha se sentir igreja. A gente vê a falha de discipulado. Programática, a gente prioriza eventos de aglomeração do que construção de comunidade. Sim. Dá para entender? Entendi. Essa é o que eu quero dizer como programática. O outro aspecto também é a nossa falha de discipulado, de ensinar as pessoas o que é uma eclesiologia saudável. E que envolve, obviamente, o sacerdócio universal dos crentes, que envolve a união com Cristo, que é um conceito teológico profundo que a gente negligencia. Certo? A igreja é isso, é o corpo de Cristo, é a união com Cristo. O que significa estar unido a Cristo, como o corpo de Cristo? Então, essas são algumas das falhas, eu acho. Principalmente uma falha de discipulado e na nossa eclesiologia também. Muito falha, muito rasa. Né? E eu culpo, inclusive, a igreja americana por isso também. Tá? É porque tudo que é de bom de lá se transfere para o mundo, mas o que é ruim também. Você acha a igreja americana mais unida ou desunida que a igreja brasileira? A igreja americana, ela está... eu acho que tem uma similaridade do momento cultural que existe nos Estados Unidos com o momento cultural que existe no Brasil. A igreja ela está bem polarizada nos Estados Unidos. E não só a pandemia, mas ao longo dos últimos, vamos dizer assim, 16 anos, as tensões políticas também têm aumentado nos Estados Unidos. Né? Tudo hoje em dia é politizado lá. E as pessoas, por exemplo, que eu vou falar no meu contexto aqui, as pessoas que acabaram se decepcionando com a Crossbridge durante esse período foram pessoas que compraram a narrativa política de um partido ou de outro e julgaram, né, as nossas práticas naquele momento como opostas à sua ideologia política. Ou seja, vocês foram criticados na época da morte do Floyd lá, que vocês fizeram... Vocês foram pra rua, nós vou falar aqui. Quando aconteceu... Nós somos uma igreja, eu estava falando até pro... Como é o rapaz do podcast? Desculpa, cara. Eu sei que ele é famoso. O Bibo. Bilbo Baggins. Até parece, né? Parece um hobbit. Se fosse mais baixinho, um pé maior, era hobbit. É bem feio, então quanto. Mas assim, eu tava até falando para ele que ele tava me pedindo para explicar a demografia da Crossbridge. E a nossa igreja ela é muito cosmopolita, né? Temos gente de tudo que é lugar do mundo. O nosso corpo pastoral tem gente da Colômbia, tem gente da Coreia, da China, do Brasil, até alguns brancos americanos temos lá também. Mas a gente tem nós damos muito valor à diversidade étnica e cultural. É uma das coisas essenciais na Crossbridge, como expressão do reino de Deus saudável. Quando aconteceu aquele assassinato brutal do George Floyd, a nossa igreja saiu nas ruas. Só saiu a nossa igreja e uma outra igreja lá, mas estavam umas duas igrejas. Eu encontrei na marcha lá
alguns pastores de igreja, mas que não levaram as igrejas. E estavam lá meio escondidos, assim, né? Tipo Pedro depois de Jesus ser preso. Tava lá, né? Com um capuzinho e tal, olhando assim. E tu fala, és tu? Não. Fala aí, pastor. Vou fazer um print aqui, um vídeo e tal. Botar no Insta. Não, isso aí não pode não, tal. Parece que foi pego no bar bebendo, né? O pastor. E por conta dessa manifestação que nós participamos em prol da justiça racial nos Estados Unidos, que ainda é um problema, digo de passagem, é um problema sério ainda. Os Estados Unidos têm problema de racismo sistêmico, certo? Enquanto a gente estava pregando isso à luz do Evangelho, não usando teoria de crítica racial, né, CRT, mas usando a Bíblia como a nossa base para uma teologia de justiça. Do outro lado, nos Estados Unidos, tem tido uma ressurgência dos fundamentalistas, né? Então você tem gente como o John MacArthur, o Voddie Baucham e tantos outros que começaram a se tornar expoentes do fundamentalismo nos Estados Unidos, falando, não existe esse negócio de racismo, tal, isso aqui é um negócio criado, culturalmente formado, é uma ideologia sociológica que está sendo embutida dentro da igreja, tal. Então a igreja fez mais isso aqui ainda. E estava na época da eleição presidencial nos Estados Unidos, que aí ainda mais separou de vez. Então, isso está parecendo um pouquinho com o Brasil, só um pouquinho. Teve gente que saiu da Crossbridge porque nós participamos de algumas manifestações de justiça. E teve gente que estava fora e olhou assim, poxa, a igreja se preocupa com isso? A igreja está elevando a voz daqueles que estão nas margens? Isso eu quero fazer parte também. Então, aconteceu isso aí. Mas bem polarizado mesmo. Até hoje está bem polarizado. Como lidar com a pressão de ter que se posicionar em tudo, hein? Isso aí tem sido também um desafio. Acho que a pandemia também trouxe isso, né? Um posicionamento que também tem distanciado, digamos assim, em alguns momentos. Hoje as pessoas elas nem sequer cobram de você uma posição, elas estão lhe posicionando no tempo todo, né? E eu tive a graça de aprender que, em certos aspectos, nós precisamos recorrer ao que o apóstolo Paulo fez quando ele diz que não está nem aí para os discursos e sofismas dos gregos, mas é somente Cristo e esse crucificado, né? Então a gente tem uma referência que não é desse mundo, e essa referência, a partir da que a gente ganha essa consciência de quem é a nossa referência, nós precisamos nos posicionar para o lado de quem está sofrendo. Então, isso independe. Talvez hoje quem vai estar sofrendo é de um lado e nós vamos estar do lado não desse porque ele tem esse lado, mas porque sofre. E amanhã a gente vai estar do lado oposto porque nós não estamos do lado oposto, nós estamos do lado de quem sofre, né? Então, eu acho que como igreja nós precisamos enfrentar com coragem essa nova tentativa de nos taxarem, entendendo que este é Cristo e este é crucificado, né? Não se perdendo aí nos sofismas, nos discursos, né? Nas elucubrações, enfim. Eu queria partir aqui para até essa questão de a gente, né, incentivar, até meio aprofundar sobre o dia de hoje, né, da comunhão, de caminhar em comunidade e ter essa disposição de você buscar esse caminhar, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa convergência entre Ponte e Crossbridge, né? Como isso surgiu, quão importante é isso, até mesmo incentivar quem está nos assistindo. E queria falar aí, os dois aí, para falar um pouquinho como foi essa convergência, como isso tem gerado os frutos, né? E incentivar aí a galera que também quer esse amparo e se cuidar dessa caminhada aí. Vai começar falando que a Crossbridge, né, a ponte surgiu, eles pegaram o nosso nome, né, que era Ponte, aí Bridge, aí botou uma cruz no meio aí, Crossbridge, então... Vocês compraram aquela máquina de volta ao tempo, né? Aí... Mas, cara, a gente, enfim, tá falando sobre relacionamento, né, sobre o quão importante é a gente partilhar a vida. E eu acho que na caminhada a gente fez muitos amigos, né? Eu sou assim, poxa, a gente passou hoje esses dias agora com os pastores da ponte, nós somos amigos assim, de abrir o coração, de viver a mesa.
E é muito legal, a gente tem falado isso desde o começo da conferência, digo, sobre todo mundo que passou aqui, lógico, a gente não é amigo do Keller, né, próximo, os A caras... gente não vai ser amigo de qualquer um também, vamos com calma, né? A gente chama de Tim pra fingir que tinha amigo, mas não é não. Mas, cara, muito legal, por exemplo, a maioria, eu diria que 80% das pessoas que estão na conferência são pessoas da relação, assim, da mesa, né? E não foi diferente, assim, eu conheci o Felipe, ele foi meu professor de seminário, eu já conheci um pouco do projeto que ele tinha começado a plantar a igreja em Recife, e quando eu voltei, era professor de teologia sistemática, mesmo, o bicho era, todo dia, praticamente toda aula tinha uma prova, o cara tinha que resolver responder um monte de perguntas de começar a aula e tal. Aí ele recebeu uma proposta do caramba lá para ir para Miami e largou o Brasil, mas brincadeira à parte, inclusive, ele tava falando, eu queria interview, só que eu falei, ele vai perder ali no raciocínio. Porque, eu não sei se é verdade, eu ouvi dizer que quando você foi replantar, né, a igreja lá, era outro nome, não era Crossbridge. Era. E vocês fizeram tipo um culto fúnebre, né? Era chamada... Isso é legal. Então, era chamada Emmanuel Presbyterian Church, era uma igreja que tinha sido plantada na década de 70. Mas, resumindo aqui, a cidade de Miami passou por muitas mudanças culturais desde a década de 60, por conta da vinda dos cubanos depois da Revolução, né? A primeira leva de latinos que chegou a Miami foram os cubanos que eram profissionais, liberais, empresários, pessoas que tinham um nível de educação alto, porque os bens deles foram confiscados por Fidel e eles acabaram em Miami. E essa foi a primeira leva de cubanos que chegaram. Depois chegou uma segunda leva que o presidente Kennedy, na época, ele recebeu uma mensagem de Fidel, que o Fidel falou assim, olha, você está me criticando que eu não deixo o pessoal sair de Cuba, que eu sou um ditador opressor. Se você mandar um navio, eu falo para quem quiser ir para os Estados Unidos. Aí você vai ver se o pessoal quer de fato ir ou não. E aí, isso é um fato verídico, o presidente americano enviou um navio da Marinha e o Fidel foi esperto, ele abriu as prisões, as cadeias e encheu os navios e mandou tudo para Miami. Sério? Sério. Então, o que aconteceu? O pessoal não sabe disso. Essa foi a segunda geração de latinos que chegou em Miami. A terceira são sul-americanos, mas quando essa segunda geração chegou... A primeira geração, que eram médicos em Cuba, eram engenheiros, começaram a trabalhar nas casas, nos restaurantes, fazer mão de obra mesmo, de trabalho, né, trabalhista lá nos Estados Unidos. Essa segunda onda que chegou lá, como eram criminosos, eles começaram a cometer crimes lá, e aí foi na época que o cartel colombiano estava entrando nos Estados Unidos, e eles também contrataram uma mão de obra, que foram esses cubanos de segunda geração. Então, se você for no YouTube, você tem um filme chamado... duas fases, né? Tem o Cocaine Cowboys. Nessa época aí começou, na década de 80, surgir o Miami Vice, que alguns de vocês cresceram assistindo, ou não. E a onda de violência começou a aumentar muito. Então, a igreja ficou com medo, que era uma igreja branca, ela se fechou. Alguns saíram de Miami com medo da cidade mesmo. E a igreja deixou de contextualizar com a realidade local e, por conta disso, ela começou a morrer. Essa igreja morreu nessa fase aí. Nós chegamos para replantar essa igreja em 2008, já estava prestes a fechar, eles iam vender a propriedade, dispersar os recursos. Replantamos essa igreja, mas antes de replantarmos, dentro de um período, né, de 6 meses, nós fizemos um culto fúnebre. Cara, isso é muito bom. Esse culto fúnebre foi um culto muito bonito e muito marcante. Tanto é que a gente repetiu esse culto fúnebre em 3 outras igrejas que nós replantamos, porque foi chave. Ou seja, o que a gente fez lá? A gente convidou membros que faziam parte da Emmanuel, eram velhinhos, assim, de 65 anos para cima, né? O grupo de jovens tinha 68, por aí. Era a mocidade. Era a mocidade. Mas eu mandei carta para membros que moravam em outras cidades. Eles vieram e aí eles subiram lá e eles pegaram o microfone e falaram: essa igreja aqui foi onde eu conheci a minha esposa, me casei aqui, meus filhos foram batizados aqui, aí subiu outra pessoa aqui, essa igreja me mandou para o campo missionário na África, me sustentou por 10 anos. Outras pessoas subiram, eu me converti aqui nessa igreja, eu estava numa fase de vida muito difícil.
Deus usou uma pregação que foi feita aqui nesse púlpito para me trazer para perto dele. E lágrimas, o pessoal chorava e tal. E o grupo núcleo que eu estava construindo ficou de boca aberta, porque eles começaram a respeitar o legado espiritual daquele local. Sim. E a história. E a gente falou, olha, como o McManus falou, né? Hoje essa igreja não existe mais, é uma página que se passou, mas a presença do evangelho vai continuar aqui com uma nova expressão, chamada Crossbridge. Aí a gente terminou o culto, nós saímos, fomos para frente da igreja, retiramos a placa da Emanuel, fechamos a igreja por 2 semanas, não teve culto nenhum. E depois nós reabrimos. Pra viver o luto e tal. Reabrimos como Crossbridge. E nas outras 3 igrejas que replantamos, fizemos o mesmo processo. Até agora. E tem sido muito bom e muito saudável, porque, primeiro, impede as pessoas que faziam parte da igreja anterior, que começam na Crossbridge, a falar, mas na nossa época as coisas eram assim, tal, porque o pastor tal anterior fazia assim. Não, é uma nova igreja. Que ela já obviamente, passou, né? Obviamente ela tem raízes nessa outra comunidade, mas é vinho novo, são odres novos. Tinha um né? caixão lá para fazer isso ou não? Conta-se a história que quem tava discordando, quem entrasse no caixão... Mas aí, nos Estados Unidos... Só tudo botamos os contrato, presbíteros lá, né? Tô brincando. Mas aí o lance da... Então, assim, a gente era bastante amigo e tal. E a gente começou a perceber que a gente poderia, talvez... A gente se encontrou algumas vezes lá aqui também. E aí a gente começou a perceber, cara, que a gente poderia, talvez, expandir um pouco mais essa visão que a gente tem vivido. Enfim, o Tim Keller não é só alguém, inclusive o Felipe é um dos caras que o Tim Keller cuida aí pessoalmente aí. Ele pode até falar um pouco mais sobre isso, causar inveja no nosso coração. Mas aí a gente começou a ficar muito próximo, pensando, cara, como é que a gente pode expandir isso melhor, assim? E foi nessa época, também inspirado na Crossbridge, que a gente planta a igreja aqui. Então, você foi para os Estados Unidos há 13 anos atrás, né? Mais ou menos? 13. 13 anos atrás. Eu cheguei lá em janeiro de 2008. A ponte, ela começa 6 anos atrás, quase 7 anos, mas há 8 anos, digamos assim, a gente começa o processo de plantação, que também veio muita inspiração da Crossbridge. E aí começou a surgir, cara, porque a gente começa a ficar tão próximo e pensar parecido também por causa da influência do Tim Keller, que a gente começou a discutir toda vez que a gente se encontrava, meu irmão, como é que a gente pode fazer algo diferente, e não é menosprezando nem City to City, nem CTPI, nem Atos 29, porque são organizações seríssimas, mas a gente começou talvez a perceber como a gente poderia talvez trazer um auxílio em algumas questões que hoje já são muito bem, digamos assim, assistidas por essas organizações. Entretanto, a gente acredita que existem algumas coisas que a gente pode, digamos assim, auxiliar ou andar mais próximo. Aí a gente hoje, inclusive a Conferência Oxigênio, nasceu, digamos assim, esse ano através de 3 frentes. A Ponte, a City to City e a The Bridge Movement, né? E aí, fala um pouquinho, Felipe, como é que o lance do The Bridge Movement, como é que ele surge, o que ele é. A gente começou meio que de uma forma orgânica, com algumas ideias que a gente estava colocando para gastar mais tempo juntos. Não tinha esse nome, Bridge Movement ainda. E também de compartilhar recursos. Porque a verdade é o seguinte também. Mesmo que eu participei das conversas iniciais que o Guilherme teve com alguns dos seus líderes a respeito desse projeto de plantação, como poderia ser, eu falei sobre as fases, né, algumas dinâmicas e assim por diante. E também da visão teológica, né, que deve abraçar uma igreja centrada no evangelho, enfim. Mas hoje em dia a gente aprende muito com a Ponte. A gente está lá em Miami, mas eu acho que o trabalho que a Ponte tem feito aqui é um trabalho inovador, é muito bonito. Vocês aproveitam muito bem os recursos que vocês têm, faz muito com pouco. Eu acho que a Ponte é uma igreja que tem uma expressão centrada no evangelho de forma holística. Eu viajo o mundo, eu treino pastores pela City to City, porque eu trabalho com a City to City também até hoje, e viajo o mundo vendo igrejas. São poucas igrejas que eu vejo assim feito a Ponte, sério mesmo. Eu falo mesmo assim, para vocês que estão escutando aí, de onde você estiver. Você fala muito isso também, por favor? Não, eu já falei. Eu já tá. falei na City. Eu estava falando com o CEO da City to City um dia desse aí, com a liderança, a cúpula. Ele não participa dessas reuniões. E também ele não é ele que
não é ele que é o gestor da organização, né? Ele é a voz da organização, mas ele não é o gestor. E eu estava falando que o modelo de igreja que nós acreditamos, a Crossbridge, é esse modelo aqui que a gente vê. E eu citei a Ponte como exemplo aqui no Brasil, de uma igreja que está com um pé muito forte dentro do social, né? É uma igreja que é extremamente contextualizada às gerações emergentes, certo? E é uma igreja que é fiel à mensagem do evangelho pregado. Não é moralista, não é biblicista, não é fundamentalista. É uma igreja centrada no evangelho mesmo. Não toma partido político. É isso aí. Então, a gente aprende muito com a Ponte. E eu e o Guilherme, a gente tem conversas informais. Aí a gente depois pensou assim, como é que a gente formaliza isso aí para que a gente venha se beneficiar de forma mútua? E que a gente comece a investir recursos também, porque a gente tem que, né, desprender de recursos para que algo intencional aconteça. Então a gente começou com essa ideia de encontros. Depois dos encontros a gente começou a partilhar séries de mensagens, que depois deu a ideia de plantarmos igrejas juntos e também, ao mesmo tempo, investirmos em algumas frentes de misericórdia e justiça nas nossas cidades, né, uns aos outros. Então, essa é mais ou menos a ideia do The Bridge Movement. É uma família de igrejas, de amigos que estamos preocupados com a saúde emocional uns dos outros. Saúde emocional também envolve a saúde matrimonial, a saúde das igrejas também. Muita igreja grande que não é saudável. Muito pastor de grande projeção, mas tem uma vida extremamente acabada do ponto de vista da saúde. O Ravi Zacharias é um grande exemplo desse. E tantos outros que nos Estados Unidos se tornaram escândalo nos últimos anos, né? Então a gente preza muito por isso aí. A gente quer cuidar um do outro e das igrejas uns dos outros. E também, ao mesmo tempo, compartilhar os recursos para mais impacto. Uma coisa legal, como o Felipe falou, tem sido muito orgânico, né? Mas a gente já tem vivenciado isso, tanto a Crossbridge como a Ponte, nos nossos encontros, né? E uma das marcas mais legais, porque assim, mais um movimento. Primeiro que a gente não tem intenção de, você quer se associar, entre em contato conosco e a gente vai tem uma taxa botar a sua igreja, tem uma taxa. Não é isso. Mas a gente tem percebido que a gente tem falado sobre isso no dia de hoje, né? O lance da gente partilhar, da gente comer sal junto, chorar, se alegrar. E, cara, se eu pudesse levantar uma coisa muito legal do que a gente tem vivido, é essa preocupação com a saúde emocional e com a saúde do casal, né? Diguinho, no último encontro que a gente teve, e a gente não acredita numa igreja saudável que o casal, não só o pastor, porque normalmente a gente faz essa dicotomia, essa separação, né? E aí, o pastor tá bem, cara. Se a mulher do pastor não tá com o pastor, véio, não tem como a igreja estar saudável. Então o cara tá vivendo um negócio aí escondido, que é o que a gente tem visto muito de escândalos, né? Então esse lance de trazer a vida da família e a saúde da família para dentro também, ou para uma mesa que vai ter em comum não só a minha vida, mas a nossa vida, a gente tá todo mundo fazendo uma coisa junto, isso é uma coisa muito legal. E a gente tem falado sobre isso. Então não é um projeto de expansão na perspectiva de, vamos criar mais um projeto aqui. Não, mas é de amigos que estão sozinhos e que querem partilhar essa caminhada com pessoas tão falhas quanto qualquer um. Então, não é uma propaganda aqui de algo. Entre em contato conosco se você quer fazer para a família do The Bridge Movement. É legal, é bom falar isso. Nós não temos nenhum método, nenhuma plataforma, nenhuma programação, né? A gente tem encarado esse movimento como uma família, né? Então, somos uma família de igrejas, somos uma... E pastores. E uma fraternidade de pastores, né? Uma comunhão de pastores. E na tela aqui está aparecendo o QR Code, né, que vai encaminhar para o site, que está fresquinho, né? Como é que é esse site? Estamos lançando... O Guilherme pode falar um pouco mais a respeito disso, porque a galera daqui da Ponte que está desenvolvendo toda essa parte de mídia para o Bridge Movement. Mas estamos lançando oficialmente o nosso Instagram. E tá prontinho agora. O Instagram tá pronto. Vai projetar aqui na tela. @The Bridge MOV, Move. MOVE. É em português e inglês. O pessoal vai botar aqui no chat. Vai seguindo aí, galera. Vai seguindo aí. The Bridge Move. Vai seguindo aí. Mas por que o nome inglês? Porque é uma família internacional. Assim, a gente tem igrejas de fala hispana já. Quantas igrejas são? A gente tem assim? Então, a Crossbridge ela tem 5 igrejas de Miami e uma no Brasil. Mas a gente também fala da Crossbridge como congregações, né? Porque
Dentro dessas 5 igrejas, nós temos uma congregação chinesa de fala mandarim. Temos um culto em mandarim, tem uma comunidade. E temos. A camisa que é irado, né? Que é do. Como é que é? Somos a ponte em mandarim. Tem que mandar pra vocês. Com xixi chuchuá. Igual você viu do Pipe, não? Que ele usou no Rio? Qual? Ele não tava. Mas é porque os arcos da ponte é relacionamento, cultura e serviço, né? O evangelho é a plataforma. Aí tem evangelho, relacionamento, cultura e serviço e pão de queijo. Pão de queijo, é o mineiro. Bom demais, bom demais. Não, então, aí temos duas congregações hispanas também, de língua hispana. Então, a Crossbridge, na verdade, é uma família de 9... São 9 congregações, né? 9 congregações nos Estados Unidos. Então, espanhol, mandarim, português, inglês. E aqui tem o português e tem o mineiro, né, também, né? Mineirês, cearense. Trembão. Eu não sei quem ouviu, mas tava falando da camisa do Pipe, que é o evangelho, cultura, relacionamento, serviço e pão de queijo, né? Tem doce de leite, tem muita Tem que coisa. fazer o de Fortaleza. Eu tenho um deve ser o cafezinho. quê? Pode botar baião Baião de de dois, né? Baião de dois. Rabá, cuscuz. Natal bota o quê? Natal bota... Como é que é? Alguém ajuda aí que é de Natal. Natal, Camarão, bota né? Camarão. Miami é croqueta com colada. Farinha d'água, Natal, farinha d'água. Gente, eu queria ler aqui algumas perguntas, né? Perguntas, não, alguns comentários que surgiram aqui, o pessoal vai botar na tela. O primeiro comentário vai de uma pessoa chamada Mirela Barata. Não sei, não conheço, mas um beijo para ela aí que está nos assistindo. Gente, com vários ex, né? Estou amando a conferência, tem sido um tempo de muito enriquecimento espiritual. Deus abençoe a produção. Estamos sendo impactados através das vidas de vocês. Deus abençoe esse cara de bigode também, que tem sido um cara de Deus. Obrigado, Mirela. Deus te Ela abençoe. falou do Paul Trip, na verdade. Você quer eu, meu Deus do céu. Olha aqui. Vandeli Cavalcante, aprendendo muito, uma bênção nesse momento tão difícil de nossas vidas. Um abraço, Vandeli. Amanhã tem mais. Tamo junto. Felipe também comentando, fantástica. 3 exclamações para enfatizar. Foi esse Felipe aí que tá aqui com a gente na mesa. Sou eu. Eu mesmo tô fazendo aqui para ajudar, né? Felipe com 2 P's. Olha Com aqui, os tô com o dois, celular com 2 aqui. P's, né? Deus tem falado e alinhado princípios importantes na minha vida. Estou muito feliz por poder ter o privilégio de beber todos os dias de tantas fontes diferentes, mas com um só propósito, o crescimento do reino de Deus. Olha aí, bonito, hein, Pipe? Não vos embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito, né? Exato, O cara isso tá aí. bebendo todo dia aí. Temos umas perguntas aqui, a gente acabou até falando sobre isso também, mas se alguém quiser dar uma ênfase aí, pergunta do Hugo Cavalcante, né? Como criar um ambiente de comunhão teologicamente saudável? Alguém quer responder essa pergunta? De Hugo Cavalcante Lima. Como criar um ambiente de comunhão teologicamente saudável? Eu vou falar porque eu toquei nisso aí na segunda-feira e eu acho que a gente precisa entender o evangelho de forma normativa, situacional e experimental também. Então, a gente tem que aprender que nós não temos o escopo total do evangelho, enxergamos ângulos e aspectos dele. E a única forma de termos uma compreensão mais profunda, mais abrangente, é de gastarmos tempo, desenvolvermos relacionamentos com intencionalidade com pessoas que têm outras perspectivas. Eles enxergam as coisas um pouco diferentes. Eles podem aprender conosco e nós podemos aprender com eles também. Eu usei até o exemplo do C.S. Lewis no final lá, tal, daquela comunidade que ele participava. Mas, enfim, eu acho que tá ligado também a alguns comentários que foram feitos no City Talk, né? Unidade não é uniformidade. Sim. Então, Nem unanimidade também, né? você desenvolve, você tem que aprender a caminhar e desenvolver relacionamento com pessoas que às vezes são de outras tribos também, teológicas. Sim, mas... E as tribos que se dizem, mas não são? Tudo tem limites, né? Esse que é o ponto. Assim, eu vejo que hoje em dia os pastores que se dizem, né, juntos e tudo mais, eles muitas vezes abrem mão de Cristo, né, e vivem assim outra forma de ser um. Por quê? Porque
é quando eu estou em Cristo, a verdade de Cristo é o que me faz um e é a base de sermos um. Logo, sempre que eu abro mão da verdade de Cristo em prol de estar próximo, eu abro mão de tudo. Esse é o problema. Certo, eu entendo. O que o Tim Keller fala a respeito da unidade é o básico é o credo apostólico, certo? Que é o credo de Nicéia. Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. Qualquer cristão que afirma aquilo ali, você pode construir unidade com eles. Mas tem muito espaço a partir do credo apostólico para divergências teológicas também. O credo apostólico é o básico. Esse é um princípio que o time Keller tem usado até com a gente. Eles afirmam o credo apostólico, porque, por exemplo... Não, mas muita gente diz que sim. Mas aí que tá? A fé e a crença, ela não é algo que eu digo. É algo que eu marco aquilo que eu faço. Porque, igualzinho, eu conheço muito pastor que, né, canta, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas as suas escolhas demonstram uma outra fé. Aí o problema é já desenvolver relacionamento com um mau caráter, né? Esse aí já... Que sai da boca, aí já não sai. reflete, né? Tem uma questão também que eu acho que é quando a gente está falando de mesa, e aí a gente fala sobre envolve a teologia e a mesa, né? Eu gosto muito de uma frase do Augustinho que diz que é impossível você estar próximo de Deus estando distante de si, né? Talvez uma comunhão pautada na teologia, ela também se estabelece não só na sua capacidade de transferir conhecimento teórico, mas como você está concatenando aquilo que você aprende de Deus, aplicando na sua vida. Então, talvez uma das coisas mais danosas que pode acontecer numa comunhão que tem essa prerrogativa teológica é que as pessoas elas sentam na mesa para se medir. Quem sabe mais, quem ensina mais, quem decorou mais, quem sabe falar mais, quando isso não encontra com a vida, né? Então, o que eu quero propor aqui é que a comunhão, ela acontece quando você consegue, a partir do que você aprende de Deus, você conecta com a sua vida e você é vulnerável para poder abrir a sua vida, abrir as suas falhas, abrir as suas dúvidas, né? Então, acho que uma mesa saudável, uma mesa teológica saudável, ela não é só uma mesa de respostas, mas ela também é uma mesa de perguntas. E uma outra coisa que eu acho muito importante nesse quesito aqui é, de fato, a vulnerabilidade. É a gente conseguir se aproximar das pessoas na tentativa de trazer conhecimento de Deus, mas também permitir que essas pessoas nos conheçam, né? Então, eu vejo esse equilíbrio sendo crucial para que a comunhão aconteça, e vejo que isso é um ato muito, muito escasso hoje em dia. Parece que quando se senta numa mesa a gente está competindo ou não queremos mostrar os nossos lados mais frágeis, né? Então, eu diria que é tempo de abrir o coração mesmo e o que Deus está lhe ensinando, né? Você vê o pastor pregando, ele fala de todo mundo, mas pouco fala de si. Sim. E quando se refere a si, se refere a feitos, vitórias, conquistas, milagres, né? E acho que o que nos aproxima, né? Eu tenho muitas histórias com o Gui que eu posso dizer quantas vezes você já riu com esse cara. Eu não sei contar. Quantas vezes eu já chorei com esse cara. Talvez eu consiga contar quantas vezes, mas as que eu chorei me marcaram muito mais do que as vezes que eu ri, né? No sentido da transformação, da mudança, do crescimento. Então, acho que envolve essa sensibilidade e vulnerabilidade, né? Amém. Amém. 11 horas. Tá bom, né? Quero mandar um alô pro pessoal de Fortaleza que tá me assistindo, mandando aqui memes no meu celular. Muito obrigado aí, pessoal, viu? Carinho enorme por vocês. Uma linguagem de amor, né? Minha esposa fazendo bullying comigo aqui. Ela falou, cara? Ela tá falando que eu tô comendo. Eu falei, pô, eu tô comendo que mandaram comer. E é patrocinador, botou show, Vanessa, ó. tem que comer aqui, viu? Faltou show aqui, ó. Tô comendo, rapaz. Gente, amanhã, mais um dia, né?
Quinta-feira teremos o quê? Teremos... Amanhã o tema vai ser justiça e compaixão, né? Teremos Regina Célia, Davi Lagos, Sandro Bage. Regina Célia, uma palestrante mulher no nosso Olha aí. Oxigênio. Coisa Maravilha. boa, coisa boa, coisa boa. E Robert Guerreiro. Robert Guerreiro. Guerreiro. E também encerraremos com Sinal Verde. Coisa boa, gente. Maravilha. Valeu, pessoal. Alguém quer dar um beijo para a Excelente. mãe, para o filho? Vai Galo, vai Corinthians. Hoje o Galo deu aquela sapecada no Mengão. Eita, coisa boa, hein? Coisa boa. Aí eu gosto. Hoje o meu esporte não perdeu. Empatou com o Atlético Goianiense. Tá bom já. Isso é lucro. Isso é lucro. Gente, um beijo. Até amanhã, 7h30 da noite. Estaremos juntos aqui. Um beijo. Deus te abençoe. E tchau. Tchau, pessoal. Valeu.